Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Estou num cenário diferente porque eu estou na casa do meu irmão no Brasil, né? Então, eu me acampei aqui no escritório da minha cunhada. Sim, gente. Então não reparem, né? Não é o nosso mesmo... como é que se diz? Cenário, mas o que vale aqui são as histórias e eu sei que a maioria de vocês nem olha pra minha cara enquanto eu estou lendo. Então vamos lá, não esquece de deixar seu joinha, deixar seu comentário. Vocês sabem o quanto é importante isso, quanto ajuda o canal. E bora lá pra nossa história de hoje. Desde a minha infância eu sempre fui valente e independente. Éramos 6 filhos, 4 mulheres e 2 homens. Eu era a caçula das meninas, pois eu tenho um irmão depois de mim. Eu cresci numa vila militar até os meus 6 anos de idade, quando mudamos para uma das capitais do Brasil. Lembro de todas as brincadeiras marcantes da infância. Eu nadei bem cedo no rio da cidade, eu subia em árvores, eu defendia minhas colegas, eu dava verdadeira surra nos garotos que vinham brigar conosco. Enfim, foi uma infância maravilhosa. Na capital, a gente continuou a estudar, pois meu pai dizia que nosso verdadeiro marido seria nosso estudo. Concordo plenamente com seu pai. Eu conheci o pai do meu filho e depois de 2 anos nos casamos. Meus pais não foram contra, mas também não morriam de amores por ele. Ele era 15 anos mais velho que eu, divorciado, e tinha 2 filhos menores de idade. Eu só fui conhecer um deles depois de adulto. Eu só casei depois de terminar minha faculdade e depois de 1 mês casados, eu iniciei meu trabalho, pois como eu sou da área de saúde, eu fui trabalhar no hospital grande da capital, onde eu morava. Logo que eu comecei a trabalhar, meu então marido jogou todas as despesas da casa para mim, pois ele tinha que pagar pensão para os filhos com o salário dele. Então, tipo, né? Olha, Alice, você paga as despesas da casa, porque o meu dinheiro já está, né? Ai, meu Deus. Já vi que é Jurandir. Bom. Então, ele jogou todas as despesas para ela. Fiquei meio extasiada, pois eu não tinha experiência nenhuma de nada sobre relacionamentos, mas eu achava que deveríamos conversar e saber a opinião do outro. Mas não foi assim que aconteceu. No dia que eu recebi meu primeiro salário, eu pedi a ele que me mostrasse o quanto ele ganhava para a gente poder planejar o nosso futuro juntos. E a construção de uma casa para nós, né? A gente tinha um terreno, a gente queria construir uma casa. Então, se vocês são um casal, olha, você ganha quanto, eu ganho quanto, quanto a gente vai guardar, né? Vamos fazer umas contas aí. Nós morávamos na região metropolitana, mas a possibilidade de voltar à capital... Essa luz tá piscando, tá, gente? Não é filme de terror, não. Morávamos na região metropolitana, mas a possibilidade de voltar à capital era melhor para todos nós. Mais uma vez, eu fiquei quase paralisada com a resposta dele. Pois ele disse o seguinte: Alice, você não tem que saber quanto eu ganho e você nunca saberá. Desde esse momento, sem eu me dar conta, meu casamento estava ruindo. Eu queria ter um filho, mas eu tinha problema nos ovários. Depois de tratamento, eu consegui engravidar. Logo que ele soube, eu ouvi mais uma frase aterradora. Ele disse: não vem com desejo para comer isso ou aquilo, porque eu não vou sair atrás de nada para você. Eu tive problemas no início e no final da gravidez. Meu filho hoje tem 33 anos, mora até em outro estado. Ele tem mestrado, fala inglês, vive muito bem. Ele nunca se interessou em ir nas consultas enquanto eu estava grávida. Não foi comigo ao hospital, nem quando eu fui ter o nosso filho. Eu era uma esposa viúva de marido vivo. Eu comprei tudo sozinha para o bebê. Berço, roupeiro, roupinhas, fraldas. Eu só não tive dinheiro para comprar um carrinho, mas uma colega do hospital comprou e me deu. Eles fizeram uma campanha lá, então compraram um carrinho bem bonito. Ai, meu Deus, essa luz.
Bom, eu até hoje tenho gratidão por todas as pessoas que observaram o meu sacrifício. Eu me sentia sozinha. Gente, vamos lá. O filho dela tem 33 anos. Então, assim que ela casou, ela tinha todos os sinais aqui que esse casamento não ia dar certo, né? Que esse cara tava cagando pra ela. E assim, claro, vamos botar isso há 33 anos atrás, ninguém falava muito sobre isso, mas vocês estão vendo como os sinais vêm, às vezes a gente nem se toca, né? A gente nem quer se tocar, né? Bom, então ela falou que tinha gratidão por todas as pessoas que observaram o sacrifício, né, dela. Eu me sentia muito sozinha, às vezes eu chorava no banheiro com o chuveiro ligado para ninguém ouvir. Mudamos para a capital, pois depois de muitos plantões e juntando dinheiro, cruzando a cidade depois de trabalho para comprar material de construção, nós conseguimos terminar a casa. Ele ajudou com a supervisão da construção e ela com dinheiro. Nem roupa eu comprava para mim para eu poder terminar a casa e sustentar meu filho. Num dos plantões eu reencontrei uma colega de faculdade, cujo irmão estava na fase final de câncer. Fomos visitar o irmão dela quando conheci outro irmão que vamos chamar de Gustavo. Gustavo era alto, tinha olhos verdes, voz grossa e um bigode atraente. Fiquei até meio tonta de tanto atraente que Gustavo era. Dias depois, o irmão que estava internado faleceu. Na despedida, Gustavo me deu um cartão dele, pois tinha uma pequena empresa. E naquele tempo eu já não tinha intimidade com o pai do meu filho. Tava tudo muito esquisito, muito frio. Só depois eu fui perceber que ele tinha uma amante. Mas no meio disso tudo, eu tava com a cabeça confusa, solidão, e pela indiferença que crescia cada vez mais, iniciei um caso com Gustavo. Durou 5 anos até ele também falecer de câncer. Nesse momento eu tinha mudado de local de trabalho e consegui não mais trabalhar nos finais de semana e nem plantões noturnos. Depois de alguns anos, eu me tornei gerente de um dos setores da empresa e fui transferida para mais 3 estados do Brasil. Eu sempre fui muito curiosa e eu aproveitei todas as oportunidades para subir sem prejudicar ninguém. Tive um relacionamento de 2 anos no último estado que trabalhei. Esse me fez sofrer mais. Acordei a tempo e depois de terminar, voltei aos estados de origem, pois saí da empresa. Conheci por um canal de relacionamento um homem interessante, um olhar lindo. Ele não era bonito, mas tinha um sorriso maravilhoso. Eu morava num estado distante do dele. Quando dava, eu viajava e a gente ficava juntos. Ele sabia dar carinho. Me apaixonei por ele. Em 2021, depois de perder 2 irmãs, próximo ao Natal, eu queria um aconchego, um carinho, a atenção dele, mesmo distante. Foi quando tentei e ele não me respondia. Eu sempre fui muito boa em fazer investigações e eu descobri que ele tinha viajado com a ex. Depois de tanto eu fazer por ele, até deixar o trabalho por uns dias para cuidar dele com Covid, eu me senti abandonada, entrei em depressão, fiquei quase a ponto de ser internada. Nesse momento eu vou chamar a atenção de todas as Alices e Romeus. Percebam quem realmente é amigo ou amiga sua. Uma colega me viu triste e calada, foi falar comigo e me levou na emergência psiquiátrica. E depois de medicada, iniciei o tratamento, que terminou depois de 2 anos. Graças a Deus eu consegui sair da depressão e não precisei sair do meu trabalho. Um dia um amigo me indicou um aplicativo de relacionamentos. Conversei com alguns, bloqueei outros, até que um dia vi uma foto. Me chamou muita atenção. Eu enviei uma mensagem de bom dia e ele respondeu: acreditem que ficamos apenas conversando por 3 anos sem nem se conhecer pessoalmente? Até que em umas férias eu fui até ele, depois de vários convites. Ele foi me buscar de carro e me levou até a fazenda dele. Me deu um quarto e eu nunca mais tinha dormido tão bem. No outro dia ele me levou para conhecer os filhos dele e um melhor amigo. Eu percebi que ele me dava paz, atenção, segurança, confiança. Eu nunca havia sentido de um homem tanto sentimento bom ao mesmo tempo. Iniciamos um relacionamento e hoje estamos juntos. Eu agradeço a ex-esposa dele que o abandonou com 4 crianças. Ele é o melhor pai que eu conheci até hoje. Os filhos dele são maravilhosos, pois tem um pai maravilhoso. A história dele com as crianças, que hoje estão todos bem e casados, eu conto numa próxima vez. Tem muitos detalhes
dessa história. Então, o que ela quis dizer é o seguinte: nunca jamais se permita depender emocionalmente de outro ser humano. Nós somos seres sociais, mas preservar nossa individualidade é preservar nossa essência, valorizar quem somos e sentir que somos realmente humanos. Deus abençoe a todos vocês. Então, gente, bom, vocês viram que o casamento dela lá atrás começa todo errado, né? O cara já joga as despesas todas pra ela, ele fala, Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente também se relaciona com alguém que tem filho, tá? Porque eu acho assim, a gente tem que agir muito com a cabeça. Pensão é um direito da criança. Então não pense você, mas meu marido, a ex-mulher dele quer pensão. Não, ela quer não, ela tem direito à pensão sim. Então, se você está num relacionamento com um cara, sei lá, que ele ganha 5 mil reais, ele tem que dar 1.000 de pensão. Então você só conte com 4, porque 1.000 você sabe que vai ser pro filho dele. E a mesma coisa é o oposto, entendeu? Então eu acho que é algo assim que tem que ser bem conversado. Essa questão financeira no casamento, ela tem que ser muito bem conversada. Para de... que meu marido não quer dar trabalho. Seu marido ganha quanto? Ele ganha 3 mil reais por mês. Ele tem condições de te sustentar? Sustentar uma casa? Sustentar seus filhos? Ou ele não quer que você trabalhe para ficar, né, fazendo você de capacho dele? Então, assim, pensem na vida de vocês também, gente. Não é porque vocês casaram, sabe, que você... minha vida acabou, eu vou viver para casa e para os filhos. Não. Pensem no futuro de vocês também. Porque do mesmo jeito que ele tá lá construindo o futuro dele, você tem que estar construindo o seu. Porque se um dia ele te deixar, o futuro dele está sendo construído. O seu ficou parado lá 20 anos atrás, né? Bom, então o marido dela, como ela disse, viúva de marido vivo. Você não vai saber quanto eu ganho. O seu dinheiro você paga as contas, o meu eu vou ter que pagar pensão. Ele ajudou o quê? Supervisionando a casa. Eu queria até saber, Alice, o que foi feito dessa casa, né? Ela não entrou muito em detalhes aqui, mas com certeza eles se separaram em algum momento. E eu espero que essa casa tenha ficado com ela, né? Ou pelo menos tinham dividido isso aí. Bom, você falou que queria ter mais um filho, mas tinha problema nos ovários. Gente não deu. Ela queria ter um filho, não era mais um filho. Gente, imagina você casar, você falar assim, olha, eu quero ter um filho, meu sonho é ter um filho. Mas não vai vir com essa de desejo disso e daquilo não, porque eu não vou sair atrás de nada pra você comer. Meu pai do céu, gente, como tem gente desagradável nesse mundo. Bom, hoje o filho dela tem 33 anos, né? O cara, marido dela, Jurandir, marido de, né? Ela viúva de Jurandir vivo, nunca foi com ela no hospital, nunca foi numa consulta, nunca se interessou, não comprou nada pra criança. Gente, sério, cara, é sério. Por aí você já vê o tipo de casamento que ela vai ter, né? Até o carrinho fizeram uma, né, como é que fala? Uma campanha lá pra dar pra ela. Bom, e ela foi tendo aí, né, vários casos aí na vida dela, pelo que eu tô vendo, né? Foi conhecendo outros homens. Eu não sei em que momento aqui ela se separa de Jurandir, tá? Mas se separa, né, porque ela tá com outro homem, ou não. E... ela está junto com esse homem que ela conheceu no site de relacionamento, né? Então, com certeza, ela se separou aí do nosso queridíssimo Jurandir. E gente, ela fala aqui da questão também da depressão, tá? Ela quis falar dessa questão da depressão. Que acontece? Ela já vinha de um relacionamento ruim. Um relacionamento que um homem não dava o mínimo pra ela. Não dava atenção, não dava carinho, não dava amor, né? Então ela já vem de um relacionamento ruim. Aí ela conhece outra pessoa e
ela começa... O que acontece, gente? Quando a gente tá em relacionamentos ruins, não é ela não, acho que todas nós, a gente começa a jogar a nossa expectativa em cima de outras pessoas. E uma coisa não pode acontecer na nossa vida. Eu já fiz muito isso também. Mas eu aprendi que a gente não pode designar a nossa felicidade a outra pessoa. Então, tipo assim, a nossa felicidade, ela tem que vir de dentro de nós. A nossa felicidade, ela tem que, sabe, ela tem que ser... A nossa felicidade, ela tem que vir de dentro de nós. Ela tem que ser de dentro para fora. Ela não pode ficar dependendo de pessoas de fora para você ser feliz. Eu só vou ser feliz se esse cara me amar. Eu só vou ser feliz se esse cara, né, estiver comigo. Eu só vou ser feliz se isso. Então, assim, a gente tem que achar realmente a base, assim, da nossa felicidade, a base da nossa vida, fazer coisas que nos deixem felizes e não ficar dependendo de coisas externas. Por quê? Porque se você ficar dependendo de outras pessoas para você ser feliz, se você ficar dependendo de outras pessoas para tudo isso, é sempre ruim. Porque nunca vai alcançar a sua expectativa, sabe? E eu acho até, assim, tem alguns casos que eu acho até complicado, porque aquela pessoa, ela põe, né? Ela põe, assim... a vida dela tanto na mão de outra pessoa, que às vezes a outra pessoa não sabe nem o que fazer também. Porque você pensa assim, meu Deus do céu, eu tenho que... Tipo assim, se eu for jogar um futebol com meus amigos, ela vai ficar triste. Ela não gosta, né? Se eu for fazer isso, vocês estão entendendo? Assim, eu acho que tudo tem que ter um balance também. Eu não gostaria também que alguém colocasse 24 horas a felicidade dele na minha vida. Tipo, eu só sou feliz se a Dani me liga. Eu só sou feliz se ela tá bem comigo. Eu só sou feliz se a gente senta pra ver um filme todo dia. Só que a gente tem que entender que às vezes eu tô ocupada, ou às vezes eu não tô afim de sentar pra ver um filme, ou às vezes eu não tô afim de falar com ninguém. Então, assim, eu acho que tudo tem que ter um balance na vida da gente. Só que a gente também tem que ver que tem pessoas que, infelizmente, elas estão cagando pra gente. Então, eu acho que também, quando acontece isso, aí tá na hora também de você cair fora, sabe? Você vai ficar o quê? Esperando a pessoa 24 horas, né? Que essa pessoa ali te dê atenção, que essa pessoa fale com você, Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, acho que isso tudo tem que ter um balance. Olha, Alice, a gente sempre fala aqui, né? A gente é super contra essa questão de traição. Eu não consegui entender aqui que horas você deixa o seu marido. Mas se você tem um marido igual de Alice, gente, se você é uma viúva de marido vivo, toma uma decisão na sua vida. Vai viver sua vida. Eu nem tô falando pra você arrumar outro homem, não. Tô falando pra você ser feliz. Ser feliz com você mesmo, sabe? Fazer coisas que te agradam, que você goste, né? Parar de tentar agradar uma pessoa que não tá nem aí pra te agradar. Tá bom? Um beijo. Deixe bastante comentário aqui pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau.